E aí, já parou para pensar no que seria um manual de fábrica da igreja? Sabe, não as versões que a gente vê por aí, mas o projeto original mesmo, o propósito para qual ela foi criada desde o início. É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar nesse projeto e descobrir juntos qual é o plano fundamental para a igreja. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa, bem direta. Para que, afinal de contas, a igreja existe? Qual é a verdadeira razão de ser dela? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta revela a identidade mais profunda daquilo que chamamos de corpo de Cristo. E olha, as Escrituras dão uma resposta direta e muito poderosa. Lá em Romanos, a gente lê que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso quer dizer que o ponto de partida e o destino final de tudo, absolutamente tudo, inclusive da igreja, é a glória de Deus. Essa é a base. A igreja existe, antes de mais nada, para glorificar a Deus. Tá, legal, glorificar a Deus. Mas como? Como exatamente a igreja cumpre um propósito tão gigante assim? Isso não pode ser só uma ideia abstrata, certo? A resposta está em 4 funções centrais, que são como 4 pilares que sustentam toda a estrutura e dão vida à sua missão. Vamos ver como eles se encaixam? E aqui estão eles: adoração, ensino, missão e comunhão. Pensa nisso como se fosse o DNA da igreja, sabe? O código genético dela. São as atividades essenciais que, quando estão em equilíbrio, permitem que ela cumpra seu chamado. Bora decifrar cada um desses elementos. O primeiro pilar é a adoração, ou liturgia. Imagina um movimento vertical, de baixo para cima. É a igreja, somos nós, respondendo ao nosso Criador. Isso se expressa no louvor, na oração e na celebração das ordenanças, como o batismo e a ceia. É o coração da igreja pulsando em direção a Deus. Em seguida, a gente tem o ensino, a didascália. Aqui, o movimento é o inverso, é de cima para baixo. É Deus falando com a sua igreja por meio da sua palavra. Essa instrução bíblica é o que alimenta, o que fortalece e guia a gente em direção à maturidade na fé. O terceiro pilar é a missão, ou querigma. Esse é o movimento para fora. A igreja nunca foi projetada para ser um clube fechado, um fim em si mesma. Ela tem um chamado para levar a mensagem do evangelho ao mundo, cumprindo a grande comissão com palavras e, claro, com ações. E, finalmente, a comunhão, a koinonia. Esse é o movimento para dentro. É a vida compartilhada, sabe? O apoio mútuo, o uso dos nossos dons para edificar uns aos outros. É a expressão na prática daquele amor que une todo mundo como um só corpo. E o mais fascinante é que esse modelo não é só teórico, não. Ele foi vivido e de forma muito intensa pela primeira comunidade de cristãos. Então, bora fazer uma viagem no tempo? Vamos lá para o livro de Atos para ver como a igreja primitiva colocou esses 4 pilares em prática de um jeito super vibrante. Esse versículo em Atos é como uma fotografia perfeita da vida da igreja logo depois do Pentecostes. Em uma única frase, a gente tem a essência daquela comunidade. E presta atenção na palavra-chave. Eles se dedicavam. Não era algo feito de qualquer jeito, havia intencionalidade, um compromisso de verdade com essas práticas. Agora se liguem como isso se conecta diretamente com os nossos pilares. Ensino dos apóstolos. Isso é didascália em ação, pura e simples. E comunhão é a própria koinonia, a vida em comunidade. Olha aí, metade do nosso modelo já está aqui, bem na nossa frente. Avançando um pouquinho no texto, a descrição continua, mostrando que a vida deles transbordava em ações que todo mundo via. Eles estavam louvando a Deus, e o resultado prático disso? O Senhor acrescentava gente nova à comunidade, todos os dias. E aqui o quebra-cabeça se completa. Louvando a Deus é a liturgia, a adoração coletiva. E o crescimento diário da igreja, isso é o resultado direto do querigma, da missão sendo cumprida. Eles viviam os 4 propósitos de forma integrada e o resultado era uma igreja saudável, viva e que não parava de crescer. Ok, a gente viu o fundamento teórico e o exemplo histórico. A grande questão agora é, como é que a gente traz isso para o nosso tempo? Como esses 4 pilares podem se tornar parte da nossa vida e não só um conceito teológico bonito? Vamos para a aplicação prática. Então vamos lá. 3 passos bem práticos. Primeiro, adore. E lembrar que a verdadeira adoração vai muito além das 4 paredes. É um jeito de viver, em espírito e em verdade, em toda a nossa vida. Segundo, edifique.
A comunhão ganha vida de verdade quando a gente usa nossos dons para servir e fortalecer uns aos outros. E terceiro, evangelize. A missão não é só para especialistas, mas para todos nós, sendo testemunhas de Cristo no nosso dia a dia. Ah, e é importante dizer que a base para essa nossa análise vem de um material de estudo excelente, o livro Ética V, Igreja, que explora esses conceitos com uma clareza e profundidade que, olha, vale muito a pena conferir. E para a gente fechar, uma reflexão poderosa tirada dessa fonte. Num mundo cheio de instituições que buscam poder, a verdadeira força da Igreja não está em estruturas ou em riquezas. A força dela, única e incomparável, está na mensagem que ela carrega, o Evangelho, que é o único poder capaz de transformar de verdade o coração humano. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, mas não é uma pergunta para ser respondida agora com palavras, e sim para ser vivida por cada um de nós. Olhando para estes 4 pilares, adoração, ensino, missão e comunhão, como podemos juntos construir uma igreja que vive plenamente cada um de seus propósitos essenciais? A resposta e a ação começam com a gente.